Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Os nossos comentários pós-jogo. Em Patos de Minas, deu a lógica, o Cruzeiro garantiu a sua classificação, segue no Mineiro e com possibilidades então de título. 2-1 em cima da URT. Eu falo aqui em nome do Palácio dos Leilões e também em nome dessa marca aqui, ó, Cara Preta Carnes Nobres. No seu churrasco não pode faltar a marca Cara Preta. O título dos meus comentários. Quero ver se você naturalmente vai concordar aqui com esse título e com aquilo que vamos comentar ao longo dessa nossa explanação. Repertório de sempre. Cruzeiro 2, URT 1. Repertório de sempre. Nenhuma evolução e pobre futebol com Tite. Vou repetir o título. Repertório de sempre. Nenhuma evolução e pobre futebol com o Tite. É assim que continua o Cruzeiro nessa toada, na atual temporada. Hoje o Tite chegando à sua 11ª partida. E com a vitória de hoje, empatou. 5 vitórias, 5 derrotas. E um empate que foi aquele contra o Mirassol. Mas de todas as vitórias, voltando aí lá atrás, a que mais convenceu foi justamente diante do Uberlândia, aquela vitória por 5-0. E olha que a URT assustou, hein? O Cruzeiro começou em cima, mas com 2 minutos e meio, o Gabriel Moisés fez 1-0 numa finalização de prima, de fora da área, num rebote da zaga, e foi pilhado o impedimento. Até traçando as linhas, ficou ainda não totalmente esclarecido o lance, mas se foi, acabou sendo marcado. Não sei se o gol é validado, qual seria ou qual teria sido o comportamento do Cruzeiro, se sentiria o golpe, se sentiria o gol, como que reagiria, né? E nós estamos no fundo aí com um barulho aí, não? Ah, perfeitamente, achei que era alguma interferência aí de Patos de Minas, o som ambiente. Aqui, mas é o que eu estava dizendo, não sei se o Cruzeiro sentiria o golpe. E o Cruzeiro martelando lá, criando as oportunidades, Arroio bem, aparecendo pelo lado esquerdo, dando as assistências, depois ele foi lá para o lado direito, onde acabou se criando e até fazendo gol. Aos 26 minutos, Caio Jorge numa assistência de Gerson, que vinha até fazendo uma boa apresentação. E naquilo que ele fez o cruzamento, o KJ com a frieza de sempre, artilheiro que é, nato, ainda teve o tempo para fazer o domínio e a batida consciente para o canto esquerdo do goleiro da URT. E assim, portanto, o Cruzeiro fazendo 1-0. Aos 46 minutos, veio o gol do Arroio. Aos 46 minutos. Um lançamento que veio da defesa, eu confesso que fiquei surpreso porque o lance que era mostrado pela televisão dava a nítida impressão que ele estava muito à frente. E, na verdade, isso não aconteceu, tanto que o árbitro aguardou um tempo para poder validar o gol. Arroio fechou na área e fez a batida também para o canto esquerdo do goleiro, 2-0. 2-0 foi o placar do primeiro tempo e poderia ter sido mais, poderia ter sido maior, o Cruzeiro poderia ter feito até 4 gols e mesmo que tivesse vencido de 4, também não teria me convencido. Sabe por quê? Porque a URT, com todo respeito, é muito fraca. Pode ter feito uma boa campanha, mas foi presa fácil para o Cruzeiro. Um adversário muito fragilizado. A discrepância, o distanciamento do nível do Cruzeiro para o URT é muito grande, por isso que o Cruzeiro tinha a obrigação de ter amassado, de ter feito uma goleada jogando na casa da URT. E olha que aos 54 minutos, porque o árbitro deu 9 minutos de acréscimo, o seu Matheus Henrique
acabou sendo expulso. Um lance polêmico, pode ter uma discussão aqui, outra ali, se dizer que o ato foi rigoroso ou coisa e tal, mas acabou sendo expulso. A URT veio para a etapa complementar, eu fiquei com a expectativa de que ela usasse a seguinte tática: não tenho nada a perder, eu vou com tudo, vou para cima do Cruzeiro, não resta outra alternativa. Mas não fez isso não, sabe por quê? Porque aos 12 minutos o meia Pedrinho acabou sendo expulso. Exatamente, uma jogada até de meio campo, né, cara, que não tinha nenhuma necessidade do que ele fez. E aí acabou expulso, prejudicando a URT e colaborando para a sobrevida do Tite. Se o KJ já vinha colaborando, né, justamente para continuidade do trabalho do Tite, fazendo o gol salva Tite, salva a pele do Tite, sabe? O Pedrinho também colaborou com mais uma sobrevida que ganha Tite no comando do clube estrelado. A partir daí, o jogo ficou muito ruim, apesar de todas as alterações que o Tite fez, que o Tite processou na equipe estrelada. Ele colocou João Marcelo, colocou Cauã Pratos no final, tirou o Gerson, colocou o Christian, colocou o Romero no lugar do Arroio, tirou um atacante, abdicou de atacar. Mesmo com um a menos, o Cruzeiro era superior, a diferença técnica muito grande. Tirou o Caio Jorge, que briga pela artilharia, e colocou o Wanderson. Poderia ter colocado o Wanderson para poder recompor o setor ofensivo, para dar assistências ao KJ, já que ele não tinha mais o Arroio. É aquilo que eu falo, ele não é passivo nas alterações, mas ele altera muito mal, ele tem mexido muito mal e não tem surtido efeito. Já começou o jogo sem Lucas Romero, por isso acabou perdendo o Matheus Henrique. Que critério foi esse para tirar o Lucas Romero? Para se colocar o Lucas Silva, não precisa tirar o Lucas Romero, pô. Não é da posição do Romero o Lucas Silva, tirasse o Christian, pô. E mantivesse aí um jogador que tem identificação com o torcedor, que honra esse manto azul. Mais um erro aí do Tite, né, que a gente tem que atribuir a ele. Pelo amor de Deus, uma falta de critério tremenda. E o que a gente estava comentando ao longo da transmissão, o semblante do Tite mostra tudo. A vitória aconteceu, 2-1, Arthur Moraes, você está criticando a vitória? Não, eu não estou criticando a vitória, é longe disso. O Cruzeiro fez a obrigação, mais do que a obrigação, mas vocês não vão querer que eu encha a bola do Cruzeiro e venha aqui dizer: o Cruzeiro venceu com autoridade, o Cruzeiro fez uma grande apresentação. Ô, gente, aí é mentir para mim mesmo, e mentir para si próprio, isso não existe, pô. Isso não existe, e não existe mais engana bobo não, ninguém é bobo não, todo mundo está vendo o que está acontecendo, todo mundo vê que o Cruzeiro não tem planejamento tático, não tem padrão de jogo, não tem esquema tático nenhum, é realmente um amontoado de jogadores dentro das 4 linhas, não tem conteúdo nenhum, evolução é zero, hoje de novo evolução zero. O que evoluiu o Cruzeiro? Onde que o Cruzeiro te convenceu? Torcedor, se você for, por acaso, um defensor do Tite, se você viu realmente algo de positivo, a não ser a vitória, se além da vitória teve mais algo de positivo, é aquilo que eu falei, planejamento tático nenhum, um amontoado dentro de campo, o Matheus Pereira perdendo gols que um camisa 10 não pode perder, não pode se dar o luxo de perder, com muito preciosismo. A fase não é para preciosismo, a fase é para objetividade, fazer um simples. Tentar fazer o simples, pelo menos, entendeu? Eu vou ficar com aquele bordão do saudoso Januário de Oliveira, que foi um grande narrador no Rio de Janeiro. Cruel, muito cruel. E foi muito cruel ver o Cruzeiro aqui, dar calo nas vistas. É de doer uma atuação medíocre como teve o Cruzeiro dentro das 4 linhas. Mas no primeiro tempo foi melhor, criou as oportunidades, tomou as iniciativas, mas tinha que tomar, pô. Com o investimento que fez, tinha que ter sido melhor, tinha que ter feito os gols como fez, e fez até poucos gols, mas no cômputo geral, que evolução teve, que futebol foi jogado, que futebol vistoso foi mostrado, que esquema tático foi apresentado. Mas a SAF me parece satisfeita, tanto que os dirigentes lá estavam no gramado, inclusive o dono da boiada, o dono da SAF, o Pedro Lourenço, abraçando, cumprimentando os jogadores. Isso é uma prova de que ele está satisfeito com o desempenho do Cruzeiro. Isso é uma prova de que ele está satisfeito com aquilo que foi apresentado lá em Patos de Minas. E a SAF de um modo geral.
É a impressão que nos passa. Ou foi só para mim? Para vocês não? Ou vocês acham que é marcação da minha parte? Longe disso. Eu tenho o maior respeito por todo ser humano. Sabe? Pela pessoa. Jamais, nunca critiquei quem quer que seja a pessoa. Nunca julguei caráter de ninguém. Isso a gente não pode fazer, eu seria leviano. E seria ofensivo da minha parte. E até uma ofensa moral. Longe disso. Eu sei até onde eu posso chegar, eu sei até onde eu posso criticar. E a crítica é em cima do profissional, do comportamento do profissional. Do técnico, do treinador, do auxiliar técnico, do atleta, do dirigente. É isso. Nós temos esse direito, como do outro lado eles têm direito também de julgar aqui o nosso trabalho. Se estamos certos ou errados. E sem se preocuparem com a gente. Não preocupe com a gente, tem que preocupar com o clube. Não é com lacração não, porque aqui não vai ter. Comigo não tem lacração não. Comigo nunca vai existir lacração. Comigo nunca vai existir rabo preso. Com quem quer que seja. Isso vale para qualquer anunciante, qualquer patrocinador, qualquer parceiro que eu tenho aqui no canal A Voz Celeste. Porque aqueles que estão comigo conhecem o meu profissionalismo, conhecem o meu caráter, conhecem o meu propósito. Sabe que minhas críticas eu faço baseado em fatos reais. E não são críticas baratas, não. É de um profissional que está há mais de 4 décadas na crônica esportiva, no jornalismo. Sem ser melhor que ninguém, sem achar que eu sou o dono da verdade. Agora, tem dirigente que acha que já inventou a bola, que já sabe tudo de futebol. E todo dia um aprendizado, inclusive aqui do meu lado também. Todo dia um aprendizado, porque a gente está todo dia aprendendo. E temos que ter a humildade, não podemos ser arrogantes. Não podemos nos deixar levar pela vaidade. Longe disso, longe disso. Mas voltando ao futebol do Cruzeiro, realmente é um repertório de sempre. Nenhuma evolução e pobre futebol com o Tite. E assim, ele passa a impressão que vai continuar. Porque ele não consegue, já são 11 jogos, gente. E ele não conseguiu mostrar nenhum trabalho positivo dele, nenhuma evolução. Por isso que fica essa desconfiança. Por isso que fica esse desânimo no torcedor, inclusive em mim. Sabe? De não botar fé que a coisa vai fluir. Mas ele está tendo sorte, porque ele está tendo sobrevida, de jogo para jogo ele está tendo sobrevida. Se ele perde, para o América existia a possibilidade de cair, aí ganhou o clássico. Se ele perde para o Mirassol e estava perdendo, poderia ter caído. Aí ele empata o jogo. Aí se torna um resultado que dá a ele sobrevida. E hoje, contra o RT, ele fez o óbvio. O que se esperava do Cruzeiro, pelo menos a classificação. Mesmo apresentando mau futebol. Mesmo com esse placar magro. E aí, de novo, ele segue no comando do Cruzeiro. E assim vai ser. E assim vai ser, porque no outro final de semana ele vai ganhar do Pouso Alegre. Com todo respeito, que merece o Pouso Alegre. Porque o Cruzeiro é favorito, só se fizer muita lambança. Aí segue no cargo. Aí vamos ver contra o Corinthians. E por aí vai. Por isso que não dá para botar fé. Eu só fico na torcida para que dê certo. Porque se der certo, eu vou dar a mão à palmatória, vou ter que me desculpar e vou ter que realmente bater palmas. Mas nessa toada que está, no que está acontecendo, no geral, no cômputo geral, não me animo. A atuação de hoje não me empolgou mais uma vez. Não estou animado em praticamente nada. Mas eu quero que esse meu desânimo ele acabe. Que eu veja apresentações do Cruzeiro convincente, bom futebol, vitórias convincentes. Eu não vou comemorar a vitória contra o RT, que me desculpe é o RT. Eu não vou comemorar essa classificação porque não passou de obrigação. Entendam que não é que eu seja exigente, mas eu estou falando o óbvio, o que realmente está aí para todo mundo ver. E tem gente que, não quer ver. Aí não é culpa nossa. No mais, estamos juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta e vamos ver o que está reservado para o Cruzeiro na sequência do Campeonato Mineiro e do Brasileirão.